Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Física do ano letivo de 2020. Nessa aula, começaremos a abordar o tema termologia, no qual falaremos sobre temperatura, medição de temperatura, equação termométrica e escalas termométricas. Eu sou o professor Francisvaldo de Lima Coelho, sou mais conhecido como Sivaldo Coelho, sou formado em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFPE, campus de Picos. Bom, o que é termologia? A termologia é um ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura, dilatação, energia térmica, estudo térmico dos gases e por aí vai. Se pensarmos no nosso dia a dia, utilizamos muito dos desenvolvimentos tecnológicos e científicos que se utilizam da termologia. Podemos citar como exemplo a geladeira, o ar-condicionado, o chuveiro elétrico, né? Quando um paciente, por exemplo, está internado em um hospital que precisa de um tubo de oxigênio, né? Então, esses conceitos, esses conhecimentos foram desenvolvidos com base nos estudos de termologia. Então, para começarmos, é imprescindível conhecermos o conceito de temperatura. O valor da temperatura está associado ao nível de agitação das partículas de um corpo. A temperatura é uma medida da agitação térmica das partículas que compõem um certo material. Na imagem, vemos várias moléculas de um determinado corpo. A partir do momento que fornecemos calor a essas moléculas, o seu movimento vai ficar cada vez maior, né? Ou seja, ele vai estar ganhando cada vez mais energia térmica, né? Fazendo com que essas moléculas fiquem cada vez mais agitadas. Consequentemente, sua temperatura se elevará. Por fim, podemos conceituar a temperatura como sendo o grau de agitação das moléculas de um corpo. Importante diferenciarmos os conceitos de temperatura e de calor. Muita gente, com base no senso comum, costuma confundir calor e temperatura, até afirmando que são a mesma coisa, mas não. Enquanto temperatura está associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, calor, no âmbito da física, representa uma forma de energia, sendo a energia térmica em movimento entre partículas atômicas. Portanto, calor é uma energia térmica em trânsito, uma energia térmica que flui de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Na imagem, vemos um corpo B, fornecendo calor, representado pela letra Q, para um corpo A. Na segunda imagem, observamos que o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E isso se dará de forma espontânea, tá? Então, o corpo com maior temperatura cede calor para o corpo com menor temperatura de forma espontânea. Importante também conhecermos o conceito de equilíbrio térmico. Quando dois corpos são colocados um em contato com o outro, após um certo tempo, eles apresentam uma temperatura em comum, denominado estado de equilíbrio térmico. Na imagem, temos um corpo A e um corpo B, com a temperatura de A maior que a temperatura de B. Quando esses corpos são postos em contatos, o calor flui do corpo A, de maior temperatura, para o corpo B, de menor temperatura. Depois de um certo tempo, a temperatura A é igual à temperatura B.
certo? Então, nesse momento, nós dizemos que os corpos atingiram o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é atingido quando os dois corpos estiverem à mesma temperatura. Lei zero da termodinâmica. Um outro conceito importante. A lei zero da termodinâmica afirma que, se dois corpos, A e B, estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Para ficar mais claro, o corpo A tem temperatura igual à temperatura do corpo C. Temperatura A igual à temperatura C. O corpo C, por sua vez, tem temperatura igual à temperatura do corpo B, certo? Temperatura B igual à temperatura C. Se esses corpos estão postos em contato, mesmo que indiretamente, então nós concluímos que o corpo A está à mesma temperatura que o corpo B, certo? Então, ó, a temperatura de A também será igual à temperatura de B. Isso é a lei zero da termodinâmica. O principal instrumento para a medição de temperatura é o termômetro, que é constituído por um tubo graduado com um líquido em seu interior. Esse líquido geralmente é o mercúrio ou álcool, certo? Na imagem, um termômetro clínico, né? Onde apresenta 36,5 graus Celsius. E na segunda imagem, um termômetro de mercúrio, graduado nas escalas Celsius e Fahrenheit. Equação termométrica. A equação tem por objetivo definir os valores da temperatura em função dos valores da grandeza termométrica, né? Então, nós temos aqui uma equação de conversão entre temperaturas apresentadas na escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. A seguir, detalharemos cada uma dessas escalas. Então, vamos lá. Escalas termométricas. As escalas termométricas são utilizadas para medir a temperatura, ou seja, já conceituamos temperatura como sendo a medida do grau de agitação das moléculas. Então, essas escalas serão utilizadas para medir o grau de agitação das moléculas, ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou frio. Nós temos a escala Kelvin, onde o zero é chamado de zero absoluto. Nós temos um ponto de fusão da água, ou seja, onde a água vai congelar a 273,15 Kelvin, e o ponto de ebulição da água, ou seja, o ponto onde a água vai ferver, que é de 373,15 Kelvin. Nós temos a escala Celsius. A escala Celsius tem o zero absoluto a menos 273,15 graus Celsius. O ponto de fusão da água, ou seja, onde a água congela, a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, onde a água vai ferver, a 100 graus Celsius. E a escala Fahrenheit, que tem o zero absoluto a menos 459 graus Fahrenheit, tem o ponto de fusão da água, ou seja, onde a água vai congelar a 32 graus Fahrenheit, e o ponto de ebulição da água, ou seja, onde a água vai ferver, a 212 graus Fahrenheit. Vejamos alguns exercícios de fixação. Calor é. Como vimos no conceito anteriormente, o calor é uma forma de energia que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, e isso de forma espontânea. Assim, nosso gabarito está na letra A.
energia térmica, ou melhor, energia em trânsito de um corpo para outro quando entre eles há diferença de temperatura. Letra A é a nossa resposta correta para essa questão. Mais um exercício. Considere as afirmações a seguir. 1. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. O item 1, ele está errado, pessoal. Por quê? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, na verdade, ambos possuem a mesma temperatura, não necessariamente a mesma quantidade de calor, certo? Então, o item 1 está errado. Item 2. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. Correto, foi o que eu acabei de dizer na justificativa do item 1. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles possuem a mesma temperatura e não a mesma quantidade de calor. O item 2 está correto. 3. Calor é transferência de temperatura de um corpo para outro. Não, pessoal. Conceituamos temperatura como sendo o grau de agitação das partículas do corpo e calor como sendo uma forma de energia térmica em trânsito. Dessa forma, calor não é transferência de temperatura de um corpo para outro, e sim, calor é uma transferência de energia térmica de um corpo para outro. Dessa forma, o item 3 está errado. E item 4. Calor é uma forma de energia em trânsito. Foi o que eu acabei de dizer na justificativa do item 3, né? Que quando os corpos têm temperaturas diferentes, o corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura. Dessa forma, o calor é a energia que transita entre os corpos. Portanto, calor é uma forma de energia em trânsito. Então, nós temos aí o item 2 e o item 3 como sendo os nossos itens corretos. A alternativa correta é, portanto, o item 2 e o item 4. Portanto, letra D. Questão 3. O fato de o calor passar de um corpo para outro deve-se a... nós vimos no equilíbrio térmico que os corpos chegam a uma mesma temperatura, mas para isso, para eles atingirem o equilíbrio térmico, eles têm que ter temperaturas diferentes, né? E aí o calor vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Então o calor passa de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Nossa alternativa correta é a letra B. Questão 4. O célebre físico irlandês William Thomson, que ficou mundialmente conhecido pelo título de Lord Kelvin, entre tantos trabalhos que desenvolveu, criou a escala termométrica absoluta. Essa escala, conhecida por escala Kelvin, consequentemente não admite valores negativos e, para tanto, estabeleceu como zero o estado de repouso molecular. Conceitualmente, sua colocação é consistente, pois a temperatura de um corpo se refere à medida da quantidade de movimento das moléculas do corpo? Não. Da quantidade de calor do corpo? Não. Da energia térmica associada ao corpo? Também não. Da energia térmica das moléculas do corpo? Também é falso. Então, conceitualmente, sua colocação é consistente porque a temperatura de um corpo se refere à medida do grau de agitação das moléculas do corpo. Nossa alternativa correta é a letra E. Uma quinta questão. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário. Nosso gabarito é a letra A. A enfermeira coloca o termômetro sobre a língua do paciente, né,
para que o termômetro atinja um equilíbrio térmico com o corpo do paciente, certo? Então, naquele momento em que ela coloca o termômetro, os corpos apresentam temperaturas diferentes. O calor vai fluir do corpo de maior temperatura, que no caso é o corpo do paciente, para o corpo de menor temperatura, que no caso é o termômetro, fazendo com que, depois de um certo tempo, ambos adquiram um equilíbrio térmico e assim, lendo o termômetro, ela pode identificar a temperatura do corpo do paciente, já que os corpos apresentam a mesma temperatura. Letra A é o nosso gabarito. Bem, pessoal, por aqui finalizamos nossa primeira aula. Nos encontramos na aula seguinte, a segunda aula, para continuarmos desenvolvendo os conhecimentos que nos serão úteis para o desenvolvimento da disciplina. Até lá!